Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Projô de novo. Vamos lá para mais uma semana de aula. Agora eu vou explicar para vocês o roteiro de atividades dessa semana, da semana do dia 29 ao dia 3 de julho, tá bom? Vocês terão até a próxima semana para fazer. Então vamos lá. Primeiro nós vamos estar lendo o texto abaixo, tá bom? Eu vou ler com vocês e vou explicar. Polinização é o texto, é o assunto de hoje, tá bom? Da professora de biologia Lana Magalhães. A polinização consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor, que é a antera, para a parte feminina, que é o estigma. Então, o que é o processo de polinização das plantas? A polinização é quando o grão de pólen, né, aquele pozinho amarelinho que sai ali das flores, ela sai da parte masculina, dos órgãos masculinos da flor, que é a antera, para a parte feminina, que é o estigma. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui a florzinha, olha que interessante. Então, olha, aqui é a antera, aqui, ó, esses daqui marronzinhos são os grãos de pólen. Eles estão saindo aqui da antera, que é a parte reprodutiva masculina da flor, e vai se depositar aqui nessa parte que eu chamo de estigma da flor, que é a região, a parte, o órgão sexual feminino da flor. E aqui dentro ele vai se germinando, vai germinar e vai fecundar aqui dentro os óvulos, dentro do ovário aqui da minha florzinha. A partir deste processo, eu vou formar a sementinha e eu vou formar também os frutos. Então, vamos voltar ao nosso texto. A polinização representa o processo reprodutivo dos vegetais superiores. Então, é a reprodução, um processo de reprodução dos vegetais aí mais evoluídos aí, que são as angiospermas, tá bom? Que são as plantas que têm flores. É através da polinização que ocorre a fecundação e, consequentemente, a formação de frutos e sementes que irão originar novas plantas. Acabei de falar isso para vocês. Então, a partir desse processo da polinização, da transferência do grão de pólen para a parte feminina da flor, né? Nós vamos formar os frutos e as sementinhas que vão originar depois novas plantas. Então, se eu plantar essa sementinha lá dentro, eu vou ter o embriãozinho da planta e ela vai germinar num solo ou num ambiente promissor, né? E ela vai originar novas plantas, tá bom? Então, vamos prosseguir. Como acontece a polinização? A polinização pode ocorrer de forma direta num processo chamado de autopolinização, ou seja, o grão de pólen cai sobre o estigma da própria flor que originou, resultando em uma autofecundação. Tudo bem? Então, olha, essa forma de polinização não é muito vantajosa em termos evolutivos e de diversidade, pois impede a variabilidade genética. Por isso, algumas espécies possuem mecanismos para evitar a autopolinização. Então, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso processo de autopolinização, que é esse esquema aqui que eu tô mostrando para vocês agora. Então, o grão de pólen sai da própria antera da flor e cai no próprio estigma da mesma florzinha. Então, ela se autofecunda. Então, isso aqui é uma flor hermafrodita, ela tem os dois sexos, os dois sistemas reprodutores, o masculino, que é esses daqui, e tem o feminino, que é esse aqui em verdinho, tá bom? Então, isso daqui vai impedir a variabilidade genética das plantas, ou seja, eu não vou conseguir cruzar ela com uma outra planta e aí combinar os genes, combinar e formar uma planta diferente. Então, todas as plantas que vão ser formadas a partir dessa daqui vão ser iguaizinhas à planta mãe aqui, tá? Então, não vai ter nenhuma diferença genética entre as plantas filhas que ela vai produzir, tudo bem? Então, vamos continuar.
A polinização também pode ocorrer de forma indireta ou cruzada. Nesse caso, o grão de pólen é transportado de uma flor para outra da mesma espécie. Essa forma de polinização permite a variabilidade genética, sendo mais vantajosa. Olha o que eu falei para vocês, né? Então, quando eu tenho o cruzamento entre duas plantas diferentes, eu tenho o que a gente chama de variabilidade genética. Eu vou formar uma planta diferente, tá? Então, as plantas filhas, então todas as sementinhas que eu formar vão ter uma carga genética diferente da planta mãe, tá bom? Para que ocorra a polinização cruzada, é necessária a presença de um agente polinizador. Então, para isso, eu tenho que ter um agente polinizador. Então, eu não dependo só, por exemplo, do vento, como é o caso aqui da polinização ou da autopolinização. Na verdade, aqui, ó, o vento vem, aqui bate aqui nesses grãos de pólen aqui e arrasta eles para cá, tá? Então, aqui na polinização cruzada, quando os grãos de pólen saem de uma florzinha e vai para o estigma de uma outra florzinha, de uma outra planta, da mesma espécie, lógico, né? Mas de uma outra planta. Eu tenho que ter um agente polinizador. Esse agente polinizador, ele pode ser um animal, como os insetos, por exemplo, as abelhas, as formigas. Eu tenho também as aves, como os beija-flores. Eu tenho os morcegos, né, que é um mamífero, que também faz esse tipo de polinização aqui, ó. Ele é um agente polinizador, ele carrega os grãos de pólen aqui, ele suja as patinhas, focinho, o que for, e aí vai visitar outra florzinha pra, sei lá, de repente ele quer ele quer se alimentar do néctar dessas flores e acabam carregando esses grãos de pólen para outras flores, para outras plantas, tá? Então, isso que é a polinização cruzada. Bom, os agentes polinizadores podem ser componentes bióticos ou abióticos. Os componentes bióticos são os vivos, seres vivos, que são as abelhas, vespas, borboletas, os pássaros, pequenos mamíferos, como os morcegos, por exemplo. Agora, os componentes abióticos, então os agentes abióticos seriam os não vivos. Então, nós temos como agente abiótico o vento, a chuva e a gravidade, a própria gravidade mesmo, tá? Então, quem são os principais agentes polinizadores aí dos vegetais? Adivinha? As abelhas, isso mesmo. As abelhas, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas visitam várias flores durante todo o seu dia para se alimentar e também para carregar o néctar até a sua colmeia para a produção do mel também, né? Então, é para isso que elas visitam as plantas e, por de quebra, elas acabam polinizando essas flores, né? Essas plantas e, assim, são muito, muito, muito importantes para nós, porque aí vai acontecer a produção dos frutos. Então, se eu não tiver essas abelhas, não tiver esses agentes polinizadores, eu não consigo, na verdade, a produção de frutos, por exemplo, tá? Então, para a agricultura, olha como a abelha é excelente. Para a produção de alimentos, olha como a abelha é importante. Sem elas, não há polinização e sem a polinização, não há formação de sementes e de frutos na agricultura, que é a base aí da cadeia alimentar dos seres vivos e a nossa também, e também é uma grande produtora de alimentos aí para nós, tá? Então vamos lá, importância da polinização. Acabei de falar, então a polinização garante a fecundação e consequentemente a produção de frutos e sementes. É caracterizada por um serviço ambiental que permite a manutenção da biodiversidade. Além disso, também garante a produção de alimentos, ó, que eu acabei de falar. Sem a polinização, muitos frutos e sementes não existiriam, comprometendo os seres vivos que os utilizam como fonte alimentar, que eu falei, ó, cadeia alimentar, né? Vai começar a faltar alimento aí lá na cadeia alimentar para os seres vivos. Um exemplo é que 1/3 das plantas cultivadas pelo homem depende da polinização por animais para se reproduzirem e produzirem frutos. Então, 1/3 de todas as plantas que produzem frutos é polinizada através de animais, tá? Seres bióticos. Tudo bem, pessoal? Por enquanto? Então, vamos lá.
Depois que vocês lerem todo esse texto, ouvirem toda a minha explicação, é claro, vocês vão ler o texto da atividade 4 da apostila de vocês na página 12. Polinizadores, formas, tipos e agentes polinizadores. Faça as 5 questões da apostila na página 13 também, tá? Então, deixa eu pegar aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, só um minutinho. Olha aqui a atividade 4 que eu falei pra vocês, lá na página 12. Vocês vão ler esse texto aqui pra mim, ó. Você sabia que as abelhas têm um papel importantíssimo na reprodução das plantas? Acabei de falar bastante sobre isso naquele primeiro texto. Aí vocês vão lá na página 13 e vão fazer essas 5 questões aqui pra mim, ó. O que é polinização? Como poderíamos escrever esse processo? Já tá lá no texto a resposta, tá? Quais são os principais agentes polinizadores? Já falei pra vocês, né? Quais são os fatores que estão contribuindo para a diminuição da população de abelhas? Aqui nesse texto vai estar falando, né, sobre a extinção das abelhas, né? Sobre a diminuição da quantidade de abelhas, que está sendo muito preocupante aqui no nosso país, né? Então, olha aqui, ó, uso indiscriminado de agrotóxicos, né? São venenos que eles passam nas plantas, né? Para eliminar muitos insetos, pragas, né? Só que aí acabam matando também as abelhas, né? Infelizmente. Então, isso daí causa grande impacto aí, tá bom? Na nossa polinização das nossas plantas. Número 4. Quais são os possíveis impactos que a extinção das abelhas pode causar? Pessoal, pensem aí, eu acabei de falar, sem abelhas não temos a polinização das plantas. Sem a polinização das plantas, nós não temos a formação das sementes e dos frutos. Então, olha o impacto que vai ter lá na cadeia alimentar, na produção de alimentos também para nós, seres humanos, né? Número 5. O que é possível fazer para salvar as abelhas da extinção? Vamos pensar aí, né? O que nós podemos estar fazendo, né? O que o homem pode estar fazendo para salvar as abelhas da extinção, né? Vamos pesquisar isso daí? Vou deixar com vocês aí essa pesquisa aí, tá bom? Grandes ideias aí podem surgir, tá ok? Então, bom trabalho, pessoal. Qualquer dúvida, podem me procurar e perguntar, tudo bem? Outra coisa, gostaria de dizer para vocês também, para assistirem a aula do Centro de Mídias desta semana, tá? Vão lá no canal do YouTube do Centro de Mídias, procurem lá o 8º ano, no dia 29/6, a aula, tem uns 40 minutinhos de aula e ele tá explicando toda essa matéria, tá bom? Então, não percam essa aula de ciências dessa semana do dia 29/6, tá bom? Então, bom trabalho, bons estudos e até mais. Um beijão grande pra vocês. Tchau, tchau!